Aqui no Êxodo 20, verso 1, então falou Elohim todas essas palavras. Anohi Yahweh Elohecha, eu sou Yahweh teu Deus, que tirei da terra do Egito, Mitzraim, da casa da servidão. E aí, o segundo, não terás outros deuses diante de mim. Então, primeira coisa é a aplicação desse entendimento. O que é deuses? Elohim, está no plural, e ali fala de poderosos. E aqui entra a primeira coisa a se analisar nesse tema. A aplicação do termo Elohim. Não tem como fugir da raiz da palavra, da etimologia do nome. A palavra Elohim vem de El, Aleph, Lamed. Força e direção. Poder governante, uma força que governa. Esse termo, essa expressão, é traduzida na nossa linguagem de hoje, ou na nossa língua, por Deus. Só que às vezes o termo ele é mal compreendido. Então o que você tem que fazer? A sua mente tem que ir ao tempo da escrita, para você pegar a aplicação daquela época. O que é Elohim na época de Abraão? Então havia muitas forças que se manifestavam, às vezes até forças da própria natureza, ou forças através de uma força maligna, algum poder manifestado pelos Shedim. Por exemplo, Gênesis 6, havia os Nefilim, e eram os híbridos, os filhos dos gigantes, os filhos dos anjos com as filhas dos homens, geraram gigantes chamados Nefilim, e eles eram os super-heróis da época, então eram forças. E qual é a função dessas forças e qual era o desejo do povo indo atrás dessas forças? E aqui entra a questão, o que um Elohim, genericamente falando, pode proporcionar a um indivíduo que o busca? Vamos aqui trazer uma linguagem de hoje. O que a pessoa espera indo para determinadas religiões que, por exemplo, invocam espíritos? Existem pessoas que entregaram as suas vidas a Satanás e ficaram ricas. Então existe um poder, existe uma força, existe. E por detrás dessa força, quem é que está operando? As forças ocultas, os demônios. Só que o indivíduo, quando vai até a divindade, ou, entre aspas, o falso Deus, o demônio, que ele chama de outros nomes, ele está indo lá, o indivíduo está indo lá, não é necessariamente para... porque precisa adorar um Deus ou porque tem algum tipo de necessidade religiosa. Na maioria das vezes, as pessoas vão lá a pedir favores. Agora, o decálogo aqui diz, não terás outros deuses diante de mim. Como eu li em Êxodo 20, verso 1 e 2. Olha só. Então falou Elohim todas essas palavras. Eu sou Yahweh, teu poderoso. Então, ponto aqui os que servem Yahweh não pedem favores a outras forças que de fato existem. Mas o que nós precisamos saber é que forças que existem, elas têm até determinada força ou poder, limitado porque o Eterno lhes permite ter. Não quero aqui querer explicar da onde surgem essas forças, apesar de teses nós termos sobre isso. Os demônios têm forças, os anjos caídos têm forças, evidentemente forças que eles precisam fazer de forma manual. Precisa da ajuda do homem, eles não têm, na verdade, a força própria, mas eles extraem forças de fontes que o próprio ser humano dá a esses demônios. Mas existem forças, existem, tá? Existem forças, existem. Então, por isso que o Eterno está dizendo,
Eu sou o poderoso de vocês. Entendeu o termo Elohim agora? É essa força que manifesta poder, que age, que cura, que opera milagres, que faz a chuva cair, que salva. É essa força que hoje é chamado de Deus. Então hoje a palavra Deus está distorcida e não se usa a ideia original etimológica. Por isso que aqui está dizendo, não terás outros deuses, porque de fato existem forças. Sabe? E aqui está a questão. Existem forças? Existem, porque senão não existiria essas religiões que invocam demônios. O que nós temos que entender é que só há um único Deus, e aí a ideia é o seguinte, de criador, de única divindade, porque apesar de existir seres com poderes, só existe um que cria, só existe um que manda, só existe um que pode todas as coisas. E aqui essa compreensão fica muito clara para nós hoje, que na verdade quem opera sinais lá em algumas religiões, na verdade são anjos caídos ou Shedim, que são então os espíritos imundos, que são os gigantes, ou podem ser filhos de anjos que caíram. Ficou claro? Então fica claro que é Elohim. O ponto é, quando fala Elohim para Deus, quando fala Elohim para as divindades falsas, e quando fala Elohim no sentido de um título, de juiz, porque também um juiz tem poder de sentenciar alguém à vida ou à morte, né? Decretar a prisão ou até mesmo a execução. Então, esses termos precisam ser aplicados no seu devido lugar, no seu contexto, para poder ser aplicado. Falei isso tudo para chegar à questão do segundo mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Então você traduz assim, não terás outros poderosos ou forças diante de mim. Qual o sentido disso? A força que vai te ajudar é a força de Yahweh. O poder que vai operar sobre você é o poder de Yahweh. Você não pode buscar ajuda a nenhum tipo de força externa ou de outras possibilidades de, entre aspas, deuses ou forças que possam te ajudar. Então você não pode ir lá naquele lugar e pedir ao demônio ajuda. Então você não pode consultar uma feiticeira, como fez Saul. Entende? Então, aqui há o ponto que por que surge o bezerro de ouro? E o que é ter uma força diante de mim? Então fica muito claro que se você precisa de alguma coisa, você só pode pedir a um. Yod Rei Vav Rei. Para nós que somos monoteístas, estamos em Techuvá, não podemos pedir ajuda às forças, às criaturas que se passam por deuses, ou a demônios, ou a qualquer outro tipo de possibilidade de poderes. Entendendo isso, o bezerro de ouro. Vamos entender. Ao sair do Egito, o povo de Israel saiu de uma terra politeísta. Tinha Deus para tudo que é lado. O Deus da noite, o Deus do dia, o Deus do rio Nilo, o Deus da chuva, e assim ia por diante. Então eles estavam acostumados a ver imagens, a ver ideias, fantasias, crentices. O primeiro ponto, o pecado aqui do bezerro de ouro, não tem a ver com o primeiro dito. Eles sabiam que existia Yahweh, porque eles viram fogo, eles ouviram a voz, e eles sabiam que existia Yahweh. Então eles não pecam no primeiro. O pecado deles é no segundo. É trazer uma entre aspas, força, divindade ou algum tipo de Deus para colocar no meio do povo que tinha feito aliança. Então, o ponto é, eles queriam uma força a mais. Já que nós temos Yahweh, vamos trazer também um ídolo do Egito, que é o bezerro de ouro. Então dá a entender que muitos saíram do Egito, mas o Egito
não saiu dessas pessoas. É como eu posso dizer que as pessoas começaram a ouvir falar de Deus, até viram sinais de Deus, mas se envolver com Deus de fato eram poucos naquele grupo, naqueles israelitas. E é um ponto a se falar sobre isso, de pessoas que saem do Egito, mas o Egito não sai delas. Continuam carnais. Mesmo indo para alguma religião, para alguma igreja, ou para algum segmento, ela acha que só o fato de estar ouvindo falar de Deus, ou participando de alguma oração, ou de alguma liturgia, isso já lhe é suficiente. Só que as pessoas não entendem que quando Deus chama para uma aliança, e aqui está a questão primordial, importantíssima, para nós que estamos aqui. Deus não está te chamando para um rolé. Deus não está te chamando para ficar, como essa geração faz. Deus chama para casar. Entendeu a linguagem? Deus não quer dar um rolé contigo, irmão. Se você não quiser de fato sair do Egito e tirar o Egito de você, você vai se dar muito mal. Você vai quebrar a tua cara. Alguém precisa te dizer que se você quiser andar com Deus, vai ser do jeito certo, em santidade e verdade. Porque se você vier brincando, você vai se machucar. Alguém precisa te falar isso. Você vai se machucar se você simplesmente está saindo só o seu corpo do Egito. Tem que sair de você as ideologias, as crentices, a imoralidade, a idolatria, a impiedade. Então você tem que ser transformado, não só sair de um ambiente para outro. Então Deus não está te chamando simplesmente para você conhecer o rito. Deus não está te chamando simplesmente para você conhecer a Torá. Deus não está te chamando simplesmente para você ouvir falar de Deus, mas para que você seja um servo que tenha aliança com Deus e ter uma vida que agrade a Ele.